Fala, criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. E nesse vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 63 da prova da FUVEST, Vestibular 2025. Aquela questãozinha que falava a respeito da produção de uma matriz energética limpa. A sua interpretação não era simples. Agora, uma coisa muito simples de você fazer. Dá um joinha nesse vídeo, criatura, porque ele merece. Sabe por quê? Eu trago diariamente conteúdos como esse pra você, que com certeza vão te ajudar a passar no vestibular. Então dá aquela força do professor, ok? Agora, sem maiores enrolações, bora pro vídeo! A utilização de matrizes energéticas limpas, tais como aquelas que não aumentam a concentração de CO2 na atmosfera, é essencial para evitar a escalada das alterações climáticas causadas pela emissão de gases de efeito estufa. Considere a proposta apresentada na figura a seguir para a produção de uma matriz energética limpa. Então, no enunciado ele já está te falando que é uma matriz energética limpa, né? Então, basicamente é o seguinte, ele faz assim, imagine uma fonte emissora de CO2, ele vai borbulhar esse CO2 numa solução de NaOH. Ao borbulhar, ele produz carbonato de sódio e água. Aí ele pega essa solução de carbonato de sódio e reage com hidrogênio, né? Ao reagir com hidrogênio, ele produz metano mais NaOH mais H2O. Então agora ele me explica isso daqui bonitinho, quer ver? Capturar o CO2 atmosférico utilizando NaOH para formar carbonato de sódio. É a primeira etapa daqui, a captura. Tratar essa solução na presença de um catalisador com hidrogênio oriundo de fontes renováveis para gerar metano, um gás combustível, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar isso daqui, esse carbonato de sódio, e vai tratar com hidrogênio. Só que importante, esse hidrogênio ele é oriundo de uma fonte renovável, né? Senão também não faria sentido nenhum a gente fazer de uma fonte não renovável, né? Então ele vai tratar dessa forma na presença de um catalisador, e aí ele vai produzir o quê? Metano nessa reação. O interessante é que a gente capturou o CO2 da atmosfera e produziu metano. E esse metano ele pode utilizar como combustível, né? Ele vai armazenar o metano em algum lugar para ser utilizado como combustível. Bacana, não é? Aí ele fala assim, com base nessas informações e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Vamos lá? Então vamos ver a primeira delas? Ela fala assim, o catalisador participa da reação de produção de metano e se decompõe em NaOH. Claro que não tem nada a ver, né? O catalisador, que inclusive eu não sei quem que é, tá? Ele tem o papel de acelerar a reação. Agora, de onde que vem o NaOH? Bom, primeiro você tinha uma solução de NaOH que foi consumida a partir da reação com CO2. Aí a gente produziu o carbonato. Depois a reação do carbonato com hidrogênio foi quem restaurou o NaOH, né? Não é que o catalisador se transformou nele. Então a primeira afirmativa, falsa. Vamos ver a segunda? Alternativa B. A combustão do metano não emite CO2, motivo pelo qual a proposta se configura como matriz energética limpa. Claro que não. Sempre que você queimar metano, ele vai liberar CO2. Claro que vai. Lembra? O metano CH4, ao ser queimado, ou seja, ao sofrer combustão, o que ele produz para nós? Ele produz CO2 mais água, não é? É claro que ele vai produzir isso daqui. Se você quiser balancear essa equação, né? Um metano produz um CO2, como eu tenho 4 hidrogênios, tem que formar 2 águas. Sendo assim, eu tenho 2 oxigênios com mais 2. A gente tem 4. Então aqui eu coloco 2. Essa é a equação balanceada. É claro que o metano, na hora de ser queimado, ele vira CO2, né? Não é por isso que foi uma matriz energética limpa. Energética limpa porque a gente tirou o CO2 da atmosfera e a partir da reação ali que a gente fez, nós conseguimos produzir o metano, ok? Por isso que a matriz energética foi limpa. A gente tirou da atmosfera para produzir o combustível. Vamos ver a próxima, então? Letra C. A proposta não representa uma matriz energética limpa? Bom, para começar, ele já afirmou para você no enunciado que ela é limpa, então você não pode marcar uma dessa, né? Mas continuando. Pois a combustão completa de um mol de metano emite mais CO2 do que é utilizado para sua síntese. Criatura, presta atenção. A queima de um metano emite um CO2. É ou não é? E quando você olha para a reação aqui de síntese, o que você observa? Você observou que um CO2 reagiu com 2 NaOH formando carbonato de sódio e água, né? Aí esse carbonato de sódio que foi formado, ele reagiu com hidrogênio produzindo um metano no final. A proporção é de 1 para 1, do mesmo jeito que foi o outro, né? Então tudo errado nesse item aqui. Vamos ver o próximo? Letra D. A retirada de CO2 da atmosfera seria maior se a proposta de usar uma matriz energética limpa se resumisse unicamente em utilizar o H2 como combustível. Esse item era perigosíssimo. Por que ele era perigoso? A questão é a seguinte, né? Se eu utilizasse o próprio hidrogênio, esse hidrogênio que a gente utilizou nessa reação, se eu utilizasse apenas ele para queimar, o que seria produzido? Vamos lá. Vamos supor que eu utilizasse um veículo movido a hidrogênio, que não é tão simples assim, mas vamos supor que eu utilizasse, tá? O H2 ao CO
ser queimado, tá? O H2 ao ser queimado, ele produz o que para nós? Ele produz água. Ou seja, a combustão de hidrogênio, além de liberar muito calor, é uma combustão limpa, porque a gente gera água como produto do processo. Porém, tem um detalhe, né? Cuidado com o início do enunciado, que ele fala assim, ó, a retirada de CO2 da atmosfera seria maior. Para um pouquinho, se eu utilizasse apenas o hidrogênio como combustível, não teria nenhuma retirada de CO2 da atmosfera. Por quê? Nesse processo aqui, a gente tira o CO2 e a partir dessas reações a gente transforma em metano. Eu estou removendo o CO2, transformando em metano. Agora, no caso, se a gente utilizasse hidrogênio, seria até uma combustão bastante limpa, porém não retiraria CO2 da atmosfera. Por isso que esse item está falso. Vamos ver então o próximo item, que com certeza vai ser a nossa resposta? A alternativa E, em relação ao ciclo do carbono, a proposta é semelhante ao uso do etanol como combustível veicular. Com toda a certeza do mundo, sim. Né? E por que ele é semelhante? Porque pensa lá no ciclo do carbono. Como é que a gente produz o etanol? O etanol é um biocombustível, não é? A gente pega o CO2, tá? E a partir de vegetais que nós temos aqui na Terra, tá? No caso, cana-de-açúcar, tá? A beterraba, ou então a gente pega o milho, aquela planta vai fazer a fotossíntese. O que acontece na fotossíntese? Ela fixa o gás carbônico. Durante o ciclo de vida dele, né, ele vai fixar gás carbônico. Aí a gente pega, por exemplo, a cana-de-açúcar, fermenta, tá, faz o etanol. Eu queimo aquele etanol emitindo gás carbônico. Então a gente está mantendo a concentração constante de CO2, porque durante o ciclo de vida ele absorve CO2. Depois que eu queimo combustível, eu libero CO2. A gente está mantendo a concentração constante. É algo renovável. E essa matriz energética é algo parecido. A gente está pegando o CO2 atmosférico, tá, e está incorporando naquele sistema a partir do NaOH e aí depois com a reação com hidrogênio e produzindo metano de novo. O metano eu vou queimar que vai virar CO2. Esse CO2 eu vou capturar de novo para transformar em metano. Percebeu como que é parecido com o ciclo de vida do etanol em termos do ciclo de carbono? Portanto, esse daqui é o nosso item correto. Mas como eu disse para você, não era uma questão fácil de interpretação. Você vê, não tinha cálculo nenhum, não tinha nada, mas é uma questão de interpretação complexa, ok? Espero que você tenha entendido e tenha gostado desse vídeo, criatura. E se não entendeu alguma coisa, comenta aqui embaixo. Pode ter certeza que eu teria o maior prazer do mundo em responder para você, ok? Agora é claro, né? Se ainda não está inscrito no canal, criatura, aproveita e se inscreve, porque conteúdos bons como esse são postados diariamente por aqui, ok? Espero você na próxima questão.